pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho e vamos dar início aí às nossas partes de raciocínio lógico. Então, a primeira coisa que a gente tem para hoje, fundamentos da lógica. Então, é a parte mais introdutória ali do raciocínio lógico, ok? Gente, já adiantando, é uma parte um pouco mais conceitual, então a gente fica atento ali aos conceitos. Digamos assim, não é a parte mais cobrada dentro das provas, porém, a gente tem questões recentes que cobram conceito. Então, literalmente te pedindo qual que é o conceito de proposição, qual frase é ou não é uma proposição, tá? Qual que é o valor lógico de uma proposição simples, enfim, quais são os princípios da lógica. Então, volto a dizer, não é aquele item mais cobrado, mas de alguma forma a gente também não pode negligenciar não, fechou? Então, beleza. Então, já deixei aqui prontinho pra gente. Então, a gente está em fundamentos da lógica. Primeiro aí, proposição. Gente, então o que é uma proposição? Qual que é o conceito? Conjunto de palavras ou símbolos, então pode ser um texto, pode ser totalmente simbólica, nos quais dentro de um certo contexto podemos atribuir apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, toda proposição, gente, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, beleza? E só cabe um único valor lógico. Bom, algumas coisas que nos ajudam a identificar se a frase é ou não uma proposição. Primeira coisa, a gente vai falar que a proposição são sentenças declarativas. Gente, já adiantando o seguinte, toda vez que a gente parte mais para uma área conceitual, existem pequenas diferenças e oscilações em forma de definição quando a gente compara diversos autores, tá? Então, por exemplo, tem autor que define igual eu coloquei aqui, tem autor que fala assim, é uma sentença declarativa no qual podemos atribuir um juízo de valor. Então, por exemplo, já caiu esse conceito de sentença declarativa, né? Então, para nós, as sentenças declarativas serão proposições, ok? Então, para ser uma proposição, o primeiro pré-requisito é ser uma sentença declarativa. Uma outra coisa que ajuda bastante é porque as proposições, elas sempre vão ter sentido completo, tá, gente? É quase que meio redundante, porque as sentenças declarativas, elas já têm sentido completo, tá, gente? Mas, fica aí uma dica. Tem que ter sempre sentido completo. Então, pense naquela frase estruturadinha no português, início, meio e fim, beleza? Então, eu não posso deixar brecha aí. Então, para ser proposição, a gente vai ter que ser uma sentença declarativa, obrigatoriamente tem que ter sentido completo. Uma outra coisa que pode nos ajudar a decidir se é ou não proposição é que a proposição, gente, ela é sempre uma afirmação. Mas, vamos lá, sem taradice. Eu não estou dizendo que toda afirmação é uma proposição. Estou dizendo o seguinte, se é uma proposição, obrigatoriamente é uma afirmação. Então, raciocínio simples, se eu tenho uma interrogação, uma exclamação, já não é afirmação, então já não é uma proposição. Então, isso ajuda ali para algumas questões. Fechou? Copiei, por favor. Beleza. Bom, dentro de proposições, gente, a gente tem 3 princípios ali, né, ou axiomas que nos ajudam a caracterizar uma proposição, tá? Beleza? Então, um deles é o princípio da identidade. Então, olha só, gente, teve uma prova recente onde que a gente teve questões envolvendo isso. Ele falou que era uma prova conceitual. O princípio da não contradição é CHUP. Volto a dizer, não é o mais cobrado, mas a gente tem que ficar de olho, porque pode estar na nossa prova, tá?
Então, o que o princípio da identidade diz? Se qualquer proposição é verdadeira, se qualquer proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Então, se qualquer proposição é verdadeira, então ela é verdadeira, beleza? Alguns autores falam que o princípio da identidade é toda proposição é idêntica a si mesmo. Então, toda proposição é igual a ela mesma, tá? Então, é mais aqui uma parte conceitual. Princípio da não contradição. Qualquer proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, qualquer proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. O último aqui, princípio do terceiro excluído, qualquer proposição só pode ser, qualquer proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não há outra alternativa. Ok? Então, qualquer proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não há outra alternativa. Fechou? Beleza. Uma observação aqui, gente. Por causa do princípio do terceiro excluído, ou seja, por causa desse último princípio, a gente fala que a lógica é bivalente, tá? Então, por causa desse princípio do terceiro excluído, a gente fala que a lógica é uma lógica bivalente. Também já foi questão de prova. Então, coloquei para mim uma observação. Por causa do último princípio, ou seja, o princípio da não contradição, então, por causa do último princípio, dizemos que a lógica é bivalente. Que a lógica é bivalente, beleza? Então, por causa do último princípio, dizemos que a lógica ela é bivalente. É o caráter dela poder ou ser verdadeira ou ser falsa. Não tem jeito de eu ser os dois e não tem outra forma de classificação. Fechou? Beleza. Como que isso pode vir na nossa prova, gente? Ele pode te cobrar a parte conceitual, então falar assim, proposição é Chup, os princípios Chup, então ali para você falar se está certo ou errado, ou marcar alternativa. E outra forma que é mais comum, ele te dá uma lista de frases para você identificar qual ou quais delas representam ou não uma proposição, beleza? Então, coloquei para mim exemplos.
Então, imagine esses exemplos aqui, gente. Ó, Cássia é professora de lógica. Então, tem sentido completo? Sim. É uma sentença declarativa? Sim. Eu posso atribuir um juízo de valor? Sim ou não? Sim. Supondo que eu seja a Cássia em questão, e isso por isso que estava lá dentro de um certo contexto, ou seja, se eu definir quem é a Cássia, Cássia é professora de lógica, sendo eu a Cássia, seria uma proposição, e neste caso seria uma proposição verdadeira. Repare que aqui, gente, eu não estou preocupando se ela é verdadeira ou falsa, e sim se ela cabe um julgamento ou não, fechou? Flávia Rita fugiu com o vizinho gostosão. Se você está pensando na professora Flávia Rita de português, ok? Diga de passagem, é minha irmã, ok? Isso é mera coincidência. Então, Flávia Rita fugiu com o vizinho gostosão. É uma proposição? É. Tem sentido completo? É uma sentença declarativa? Eu posso atribuir um juízo de valor? Sim. Agora, verdadeiro ou falso? Eu não sei, né, gente? Vai que o vizinho da Flavinha era lá um janequine e ela não contou. Tem coisa que nem pra irmã ela conta, né, gente? Se é verdadeiro ou falso, nós vamos ter que perguntar a Flavinha, né, gente? Então, vamos pensar nisso. Então, Flávia Rita fugiu com o vizinho gostosão. É uma proposição? Sim. Terceiro, Juliana Paz tem chulé. Adoro falar mal dessas mulheres, né, gente? Satisfaz o nosso ego, né? Juliana Paz tem chulé. É uma proposição? É. Verdadeiro ou falso? Provavelmente verdadeiraça, né, gente? Porque essas mulheres muito bonitas deve ter um defeito. Deve ter chulé, deve ter frieiro, deve ser ruim no negócio. É verdade, gente. Vocês têm que pensar que quando a mulher é muito bonita, ela acha que a beleza põe mesa. E não é assim, não. Deixa eu contar aí um papo sério aí com um público masculino aí, gente. Deixa eu contar pra vocês. Nós, mulheres normais, a gente tem que compensar em outras áreas, filho. Essas mulheres muito bonitas, é o Paulo de Oliveira, Juliana Paz, né, nesse nível aí, elas são muito bonitas, né, gente? Então ela acha que só ser bonita e ter um corpão já é garantia de sucesso naquela hora. E não é assim. Então vocês ficam marcando toca, vocês querem pegar aquelas, né, curvas perfeitas e etc e tal, e às vezes a pessoa nem se empenha. Nós normais, meu filho, a gente tem que tirar as diferenças com outras coisas. Então fica aí uma dica para o público masculino. E vale para as mulheres também, tá, gente? Pega aquele homem lá todo perfeitinho, cheio de barriga, tanquinho, o cara acha que pode nem se esforçar, né? Que vai chegar lá e já vai ser, ai meu Deus. Não é assim não, gente. Às vezes um cara mais normal, meu filho, o cara tem um esforço lá que vale a pena, tá? Pensa nisso. Gente, a quartos, 2 mais 3 é maior que 7. É proposição ou não? É, gente, só que é uma proposição simbólica, então não tem problema nenhum. Neste caso, 2 mais 3, 5. 5 é maior que 7? Não, é uma proposição e é uma proposição falsa, tá? 5. Todo professor de matemática é gente boa. É uma proposição? Sim. Nós vamos ver lá na Frentex que quando eu tenho esse todo, algum, nenhum, é uma forma de ter uma proposição, tá? Então, todo professor de matemática é gente boa. Isso é uma proposição? Sim. Perfeito? Então, todas elas aí são proposições. E se eu te desse assim, ó, existe vida em outros planetas do universo? É proposição? Sim ou não? Sim, gente, eu acabei de te falar desses quantificadores, tá? Essa questão 6, esse item 6 já é uma questão de prova. Quando eu falo assim, existe... Gente, eu às vezes não vou ficar citando qual foi a prova, não, mas todos os exemplos que eu te der, sem exceção, não estão tirados atrás dos meus cotovelos. Mentira, tá, gente? Quando eu falo Flávia Rita fugiu com o vizinho gostosão, é claro que isso não caiu na prova, tá? Mas esses, assim, você pode ter certeza que já caíram numa prova ou eu tô me inspirando em uma prova, tá? Porque principalmente na parte de raciocínio lógico e nessa parte mais conceitual, digamos assim, não vale às vezes o que eu acho, ao que os autores, né, as bancas ali consideram, fechou? Então, olha aqui, existe vida em outros planetas do universo? É uma proposição? Sim. Nesse caso aqui, tem muito aluno que começa com uma neura. Eu acho que existe vida, eu acho que não existe.
né? Ai, foi provado que sim, ai, foi provado que não. Gente, deixei de saber. Ou tem vida em outros planetas, ou não tem. A despeito do que eu achei, eu deixei de achar. E essa daqui tem as irmãs dela, tá, gente? Todas são questões já de prova, tá? Existe vida em Marte, já caiu em prova. E tem uma que é bem legal. Existe vida após a morte. Beleza? Essa última, então, da polêmica mesmo, que o menino fala assim, ai, mas eu acredito que tem vida, ai, eu acredito que não tem. Filho, a despeito da sua crença, de você achar ou não, da doutrina ou religião que você segue, ou tem vida ou não tem vida. Eu, particularmente, prefiro ficar sem saber o valor lógico dessa aqui por muitos anos, tá, gente? Eu prefiro, assim, realmente ficar muitos anos sem saber. Mas o fato é, em todas essas aqui, gente, em todas elas, são proposições, ou tem vida ou não tem em outros planetas do universo, ou tem ou não tem vida em Marte, ou tem ou não tem vida após a morte. Eu não saber o valor lógico é uma deficiência minha, não é uma deficiência de vocês. Quer ver um exemplo para ficar mais claro? Se eu colocasse assim, ó, Neymar usa camisola rosa. Vamos supor que a gente está falando do Neymar mesmo, ok? Que eu pegaria, não por ele, pelo dinheiro. Mas vamos lá. Neymar usa camisola rosa. Gente, Cássia, professora Cássia, eu sei julgar se Neymar usa camisola rosa é verdadeira ou falsa? Não, gente, porque eu nunca dormi com Neymar. Eu, bem que eu queria, não por ele, mas né, eu preferi dormir com o Neymar, ficava grávida no outro dia. Uma vez já falei com meu marido, tem umas coisas, né, que é sempre o bem familiar, né, gente? Credo, professora, que coisa feia. Não, gente, isso aqui garante a minha vida e o sustento dos meus filhos e do meu marido. Olha pra você ver, então tem coisa que é até uma estratégia lógica, né, de conduta. Mentira, tá, gente? Neymar usa camisola. Gente, eu sei dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Não, nunca dormi com o Neymar. Eu não fiquei com ele 365 dias do ano para ver se ele usa ou não usa camisola rosa. Beleza? Vai perguntar a Bruna Marquezine lá, vai que ela, né, vai que eles gostam de fazer essas coisas. Cada um tem as suas taras. Se bem acordado é, que mal tem. Então repara, gente, o não julgamento da 7 é uma deficiência minha. Eu não sei xeretar a vida íntima do Neymar. Da mesma forma, ocorre com 6, 7, 8. A gente não sabe afirmar isso aqui, mas é uma deficiência nossa e não da frase. A frase, ela tem sentido completo? Sim. Ou é verdadeira ou é falso. Ou tem ou não tem vida, a despeito do que eu achei. Mas é claro, gente, é claro que quando as provas colocam essas aqui, tá querendo te pegar no seu achismo. Ah, eu acho que tem. Ah, eu acho que não tem. Eu tô querendo te pegar nesse sentido aí, fechou? Copia para mim, por favor. Então, ou seja, todos esses aí são exemplos de proposições. Show de bola. Aí você vai colocar para mim aí. Não são proposições. Então, vamos lá. Então, o que eu preciso, gente? Primeiro, saber o que era a proposição. Agora, identificar quais frases não representam proposições, tá? Então, o primeiro tipo de frase aí que não é uma proposição. As sentenças exclamativas, ok? Então, sentença exclamativa. Então, se eu tenho uma exclamação, já não é uma proposição. Então, se a gente coloca assim, ó, lógica é linda. E é, né, gente? É maravilhosa. Linda, cheirosa e gostosa. Lógica é linda. Igual já caiu em prova. Viva Mandela. Beleza? Então,
Então, ou seja, se eu tenho uma exclamação, acabou, gente, já não é uma proposição, fechou? O que mais? Quando eu tenho as sentenças interrogativas. Então, quando eu tenho as sentenças interrogativas. Então, se eu coloco assim, ó, vamos ao cinema, beleza? Se eu colocar assim, ó, vamos fazer 1000, eu coloco 10.000, né, gente? 1000 exercícios de RLM. Outro dia eu respondi para a aluna assim, não sei o que é RLM. A pessoa falou assim, desculpa, o que é RLM mesmo? Raciocínio lógico matemático, tá, gente? Então, vamos fazer 1000 exercícios de raciocínio lógico? É claro que você vai falar o quê? Sim, né, gente? Então, ou seja, tem interrogação, tem exclamação, eu já sei que não é o quê? Uma proposição, beleza? Gente, não tem exceção aqui, não adianta nem pensar. Tem exclamação, tem interrogação, já não é uma proposição, fechou? O que mais? Quando eu tenho uma sentença imperativa, né, gente? Quando ela exprime uma ordem. Então, a sentença imperativa eu tenho que ter verbo no imperativo. A menina fala assim, não, Cassinha, eu errei a questão lá porque eu não vi que era verbo no imperativo. Aí eu só posso falar, filho, vai ser aula com a professora Flávia Rita, porque você tá com a irmã errada. Porque se eu errar a questão do verbo, a mãozinha do tchau, já era, gente. Se eu errar o verbo, não tem jeito de ser feliz, tá? Se eu coloco assim, ó, faça 1000 exercícios de RLM, ok? Que mais? Posso colocar assim, escreva uma redação por dia, né, gente? Porque a gente tem que escrever redação, tem que ler, tem que estudar, porque a gente sabe que isso aí faz parte de muitos certames, beleza? Então, faça 1000 exercícios de RLM, escreva uma redação por dia. Então, faça, escreva. Eu tenho sempre aqui verbo no imperativo. Queridos, aí você tem que pensar comigo o seguinte, o cara pode colocar frases fáceis, onde a gente consegue identificar esse verbo no imperativo de forma mais fácil, ou ele pode colocar uma frase do ponto de vista do português mais requintada. Dependendo do que for, vou poder te ajudar? Não. A boa notícia é que as que já caíram, de uma forma geral, eu não tive dificuldade de identificar. Então, significa que você, que é obrigado a estudar português, também não vai ter, tá? Próximo aí são as sentenças abertas, né, gente? E aí você pode colocar um asterisco aqui, que são importantes. Então, de todas essas que eu falei, com certeza, as sentenças abertas são as mais importantes. A sentença aberta, gente, é quando eu tenho uma apresentação de uma variável. Então, não copia, só presta atenção. Quando eu escrevi lá assim, ó, Cássia é professora de lógica. Eu não tinha isso aqui? Copia não, tá? Cássia é professora de lógica. Isso é uma proposição. Imagina que eu venho cá, eu tiro aqui a Cássia, que é esse sujeitozinho, põe assim, ó, ela é professora de lógica. Se eu chego para você e falo assim, ó, ela é professora de lógica, ela quem? Quem é ela? Né? Então, quando eu falo ela é professora de lógica, eu tirei ali a palavra determinada, que é o Cássia, e coloquei um ela que fica indeterminado. Então, quem que é ela? Ela quem? Beleza? Para você julgar isso aqui, repara que eu teria que definir um valor para o ela.
Quem é ela? É a Cássia, a Joana, é a Maria? Se você pensou em Cássia Coutinho, seria uma proposição verdadeira. Se você pensou na outra irmã, na Flávia Rita, seria uma sentença falsa. Se você pensou no Augusto Vieira, Cássia, não pensei no Augusto não, porque é ela, gente, o mundo, né, tem reviravoltas. Você pensou, por exemplo, na professora Lidiane Coutinho, que é direito constitucional, administrativo, né? Eu acho que é administrativo mesmo, de direito, que é uma ótima professora. Então, ela seria o quê? Falsa. Então, ou seja, a gente depende de quem é ela. Fechou? Bom, se eu escrevesse assim, ó, x mais y é um número inteiro. Até melhorar aqui, ó. X mais y sobre 2 é um número inteiro. Gente, mesma brincadeirinha. Quem é x, quem é y? Vamos supor que você pensou que o x era 2 e o y era 6. 2 mais 6, 8, sobre 2, 4 é o número inteiro. Mas Joãozinho, gente, sempre é do contra, ele falou assim, não, eu gosto de número primo. Aí ele pensou em 2 e 5. 2 mais 5, 7. 7 sobre 2 não é um número primo, então vai ser uma sentença falsa, perfeito? Ou seja, depende de quem é x e de quem é y, beleza? Então, aqui a pergunta é, qual é o valor de x, qual é o valor de y? Quem é ela, tá? E se eu escrevesse assim, gente, x mais 5 é igual a 7. É proposição ou não? Não, né, gente? Uma pergunta. Nesse caso aqui, nesta última, qual é o valor de x? Qual é o valor de x na última, gente? Qual é o valor de x? Hã? Ah, entendi. Aí eu tô vendo um monte de aluno falando assim, 2. Deixa eu ver aqui. Onde vocês estão enxergando falando que x vale 2 aqui, gente? Em lugar nenhum. Gente, cuidado, a gente é pau mandado, o que o cara manda, a gente o quê? Obedece. Está escrito aqui, resolva a equação do primeiro grau? Não. Xerete o valor de x? Não. Dê palpite onde você não é chamado? Não. Quando eu falo que x mais 5 é igual a 7, isso também é uma sentença aberta. É o mesmo caso dos anteriores. Pensa, se eu penso no x vale 2, então Maria, porque as mulheres são mais centradas, 2 mais 5, 7, é uma sentença verdadeira. Joãozinho, como é do contra, pensou em 3. 3 mais 5, 8, que seria falso. Então, de novo, depende de quem é o x, perfeito? Então, ou seja, gente, essa última aqui, ela só engana, tá? Essa daqui tem alto índice de erro, cuidado com essa última, tá? Então, se eu tenho lá, ela é professora, ele, né? Ela, ele, artigos indefinidos. Eu tenho uma variável sem o que, gente? Ter uma definição, sem estar delimitada. Isso tudo caracteriza uma sentença aberta, tá? Mas lá na Frentex a gente vai trabalhar um pouquinho mais com as sentenças abertas aí, fechou? Bom, e o último aqui, quando a gente tem frases nominais. Ou seja, eu não tenho o que, gente? Verbo, né? Então, quando eu tenho frases sem verbo, são alguns ditados populares, né, principalmente. Então, assim, ó, cada macaco no seu galho. Tá? Então, esses ditados populares, assim, tem muitos aí, que são frases nominais, e isso não é uma sentença declarativa, logo não é uma proposição. Fechou? Então, resumindo, gente, não é proposição. Sentença exclamativa, interrogativa, imperativa, sentença aberta, quando eu tenho, né, a presença de uma variável proposicional, e as frases nominais, ou seja, quando não há presença de verbo. Ok? Beleza. Bom, quero só fazer uma observação
observação aqui para você. Nós vamos lá na frente voltar um pouco isso quando a gente for trabalhar mais enfaticamente nas sentenças abertas, mas só para você plantar uma sementinha, tá? Tem aluno que é muito arado, aí ele fala assim, Cássia, entendi tudo. Toda vez que tiver o X não é proposição. Eu não disse isso não, gente. Eu não disse que toda vez que tem X não é proposição. Não foi isso que eu disse. A questão aqui, se essa variável, ela está ou não está o quê? Definida. Olha que interessante. Se eu escrevo assim, ó, x mais 5 é igual a 7. Isso daqui é uma sentença aberta, beleza? Eu não consigo julgar em verdadeiro ou falso, porque eu não sei qual é o valor de x. Fechou? Agora, quer ver minha vida mudar? E se eu escrever assim, ó, existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 5 é igual a 7. Ó que lindo! Vamos traduzir esse povo aqui, gente. Esse ezinho, quem que ele é? Existe. Então, existe pelo menos um x natural, então existe pelo menos um valor de x natural, tal que x mais 5 é igual a 7. Se eu faço essa brincadeirinha, eu quantifiquei a minha o quê? Variável. Se eu quantifico a minha variável, isso aqui passa a ser uma proposição. Isso já foi questão de prova, tá? Então, todas as vezes que eu tiver esses quantificadores, eu estou delimitando a minha variável que a transforma em uma proposição. Para quem não lembra aí, gente, ó, você tem o ezinho, que é o existe, né? E a gente tem o a de cabeça para baixo, que é o todo, né? Qualquer. Beleza? Então, traduzindo, existe pelo menos um valor de x pertencente aos naturais, tal que x mais 5 é igual a 7. Então, é uma proposição? Sim, tá? Porque eu quantifiquei a variável. E aí, eu só aproveitando, já plantando uma sementinha, neste caso, é uma proposição verdadeira ou falsa? Existe um número natural que satisfaz essa equação? Existe, né, gente? Quem? O 2. 2 mais 5 é igual a 7. Então, existe um número natural que satisfaz essa equação? Sim. Então, olha que legal. É uma proposição e, neste caso, é uma proposição verdadeira. Fechou? Bom, gente, só, igual eu falei assim, plantando, a gente tem coisa que a gente vai voltar, tá? Mas tem hora que eu tenho que já, digamos assim, colocar aí uma sementinha. Eu posso escrever assim, ó, para todo x pertencente aos naturais, tal que x mais 5 é igual a 7. Então, agora eu estou usando um outro quantificador. Esse primeiro aqui, que é o ezinho do existe, e esse cara que é o para todo. Para o quê, gente? Qualquer, né? Então, o que eu estou dizendo na segunda sentença? Para qualquer x pertencente aos naturais. Então, para qualquer número natural, x mais 5 é igual a 7. Verdadeiro ou falso? Então, primeira pergunta, até anteriormente, é uma proposição? Sim. Então, só de eu fazer essa brincadeirinha com quantificador, eu transformo em uma proposição. Beleza? Então, de novo, gente, que isso aqui é importante. Se eu tenho esse quantificador, eu estou quantificando a minha variável, então eu transformo uma sentença aberta em uma proposição. Alguns autores chamam de proposição funcional. Fechado? Beleza. Então, primeira pergunta, é proposição? Sim. Show. A proposição, gente, neste caso, ela é verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Por quê? Quando ele fala assim, ó, qualquer valor de x natural satisfaz isso aqui, gente? Não, qualquer não, né? Qualquer número, não. Se eu colocar o 3 mais 5 igual a 7, ela vai ser falso. Então, não é qualquer valor de x que a satisfaz. Perfeito? Show.
vai ter gente aí falando assim, pensando comigo assim, mas Cassinha, quando eu falo x natural, mas pode ser vários números. Eu concordo, gente, mas ainda assim é uma forma de quantificar. Por exemplo, eu não posso colocar o menos 5, porque menos 5 não é natural. Então, tradução, se eu especificar essa variável proposicional, seja tipo x mais 5 é igual a 7 para x igual a 2, se eu especifiquei pontualmente, é proposição, ou mesmo se eu fizer de uma forma abrangente, torna-se uma proposição. Quando eu utilizo os quantificadores, existe ou todo, eu transformo em uma proposição funcional. Fechado? Lá na Frentex, aí vai demorar um pouquinho para a gente trabalhar isso, o que ele pode perguntar? Conjunto verdade. Quais são os valores de x que tornam essa sentença verdadeira? Nesse caso não teria jeito porque ela é falsa de qualquer forma, mas poderia perguntar assim, qual que é o valor aqui que torna ela verdadeira ou falsa? Perfeito? Show de bola, anota aí para mim, por favor. Beleza? Show. Bom, próxima parte aí que a gente tem é valor lógico de uma proposição, não é isso? Primeira coisa, gente, quando eu falo em valor lógico, eu estou dizendo se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, quando a gente fala em valor lógico de uma proposição, esse valor lógico ela pode ser verdadeira, que a gente vai usar sempre a letrinha V, ou pode ser falsa, que a gente usa a letrinha F. Bom, basicamente aqui tem a ver com o contexto da frase. Então, neste momento que a gente ainda está trabalhando com as proposições simples, tem a ver com o aluno saber o contexto, ou seja, o assunto que ela aborda ou não. Só para já plantar uma sementinha aí, você vai colocar para mim o seguinte, uma dica, tá? Proposição simples. Eu vou depois te explicar isso aqui um pouquinho. Então, olha só, gente, aí fica uma dica aqui, tá? Então, quando a gente fala em valor lógico, para eu definir se uma proposição é verdadeira ou falsa, se ela for uma proposição simples, só depende do conteúdo abordado. E aí, no fundo, só depende de você. Basicamente é isso. Então, eu saber, por exemplo, Chico Mendes foi defensor da floresta amazônica. Eu saber quem é Chico Mendes e se ele foi defensor ou não da floresta amazônica. Se você não sabe quem é Chico Mendes, tchau, tchau. Cássia Coutinho é professora de lógica. Se você não sabe quem é a Cássia Coutinho, tchau, tchau. Já era, você não vai conseguir julgar. Perfeito? Ah, Cássia, mas é maldade, filha. Aí, quem disse que a prova é muito justa? Às vezes ele põe alguma coisa que ele julga que é senso comum, ou seja, que é um conhecimento ali mais relativo, mas às vezes não é. Então, no fundo, a gente tem como falar isso não. A proposição composta, eu tenho que olhar duas coisas. Eu tenho que olhar o valor lógico das proposições simples, mas eu também tenho que olhar o que? O conectivo, ou seja, as regras daquele conectivo, que daqui a pouquinho a gente vai aprender, que é
um negocinho que a gente chama de tabela verdade, que eu sei que você está falando assim, nossa, que vontade de aprender uma tabelinha verdade, né? Então, ou seja, para a proposição composta é um pouco mais complexo, né? Eu tenho que entender o valor lógico da simples e também levar em consideração o conectivo, tá claro? A simples a gente já vai ver agora, a composta a gente ainda tem que comer um bocado de arroz com feijão ainda para a gente conseguir fazer a composta, tá? Gente, uma coisa que é muito importante vocês entenderem, que assim, o conteúdo, ele é espiral, ou seja, a gente só vai acrescentando coisas, né? E no caso da matemática e do raciocínio lógico, isso tem um peso maior, é sempre acumulativo. Então já fica aí uma dica para quem está mais cru ou com mais dificuldade. Mesmo que eu esteja falando algumas coisas que o menino fala assim, nossa, o que é isso mesmo? Nossa, o que era natural mesmo? Com as aulas, as coisas, as pecinhas do quebra-cabeça, elas vão se encaixando. Então, tem vários assuntos que eu falo nas primeiras aulas e a gente vai terminar o curso falando. Então, às vezes, eu tenho que lançar algumas ideias para vocês, como igual agora a gente já trabalhou até com um pouquinho de sentença aberta, porque eu tenho que te mostrar assim, olha, cuidado, não é só ter X para ser sentença aberta, porque senão o aluno ele fica com essa ideia ali, tá? Mas ao longo das aulas, algumas coisas elas vão se encaixando. Então, mesmo que você nas primeiras aulas tenha mais dificuldade, fica um pouco boiando em alguns tópicos, segura a onda, seja paciente, principalmente persistente, porque muitos tópicos a gente volta a falar e aí a gente vai meio que, eu inicio uma ideia aqui, aí tem certos tópicos depois que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, por exemplo, tabela verdade, proporção composta, eu lancei uma ideia aqui. Em vários outros vídeos, a gente vai caminhar muito com isso ainda, eu vou trabalhando ali conceitos de valor lógico de proposição composta. Então não é que a regra ela se finda aqui, mas ela às vezes vai ser diluída em várias aulas. Então você tem que ter sempre esses dois comandos, tá, gente? Paciência e persistência. Paciência para entender que as coisas se encaixam e ter um pouquinho de entender que as coisas não é de um dia para a noite que o aluno fala assim, não, agora eu sei tudo de matemática e raciocínio lógico, né? E persistência, que apesar das dificuldades, você continua aqui firme e forte comigo para a gente fazer desse curso o melhor para você, tá? Bom, então a gente já viu ali, né, a parte do valor lógico e vamos colocar alguns exemplos aqui. Volta o tape aqui. Antes de eu escrever isso aqui, só uma observação aqui. As proposições são normalmente representadas por letras do nosso alfabeto. Gente, tem prova que usa letra minúscula, tem prova que usa letra maiúscula. É gosto do freguês, tá? Existem alguns autores que falam assim, a gente para proposição simples a gente põe letra minúscula, para proposição composta a gente põe letra maiúscula. Tire isso do seu coração. No fundo depende de quem elabora a questão, tá? Não tem erro, então eu posso chamar de P minúsculo, P maiúsculo, no fundo não tem essa regra. Normalmente são representadas por letras do nosso alfabeto. Se é minúsculo ou maiúsculo, gosto do freguês. Eu vou usar minúsculo porque é o que a maioria gosta. Então, digamos assim, é o mais comum aí, tá? Mas enfim. Então, imagina que eu tenho lá exemplos aqui de valor lógico.
olha só, gente, aqui ele vai pedir valor lógico. Eu tenho que simplesmente dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. Então, você fala assim, ó, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Gente, só depende de você, do seu conhecimento prévio sobre o assunto abordado. Então, quando eu falo Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Qual que é a notação? A gente põe V de P é igual a verdadeiro. Então, tradução, o valor lógico da proposição P é verdadeiro. Chico Mendes foi defensor da floresta amazônica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cassinha, mas eu não sei quem é Chico Mendes. A mãozinha do tchau para você, ó. Tchau, tchau. Já era, gente. Ah, mas é justo. Gente, deixei de saber se é justo ou injusto. Não tem jeito. Se você não sabe quem é Chico Mendes, isso aqui foi uma questão de prova. Se você não sabe quem é Chico Mendes, já era. Eu brinco. Aqui, ó, se for algo da matemática, eu posso te ajudar. Se não for, filha, eu vou errar, inclusive, junto com você. Então, Chico Mendes foi defensor da floresta amazônica. Neste caso, isso aqui é uma proposição verdadeira. Então, eu falo valor lógico de quê? Verdadeiro. Beleza? A lua é feita de queijo. Verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Então, o valor lógico da proposição S é falso. Então, o valor lógico, como eu disse, gente, é puramente a gente bater o pé e dizer se aquela frase, a informação dada naquela frase é verdadeira ou falsa. Então, a proposição simples, como eu disse, só depende de quem, gente? De você, ok? Um minutinho aí para você, gente, para dizer se é verdadeiro ou falsa. E aí? Vamos lá? Gente, todas essas no quadro, é claro que eu sempre vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado, tá? Então, uma coisa que eu faço muito nas nossas aulas de raciocínio lógico é chuchar umas propiedadezinhas da matemática básica. Por dois motivos. Um, porque as provas fazem isso e não precisa de aviso prévio. Tradução, eu posso ter isso aqui numa prova mesmo se não tem nada lá de matemática. Então, de alguma maneira, não tem que saber. Ponto. Dois, porque é uma maneira, digamos assim, de agregar valor às nossas aulas. Ou seja, mais conhecimento aí pra gente, tá? Então, vamos lá. 1 é o número primo, é uma proposição verdadeira ou falsa? 1 é primo, verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? O menino agora pulou aí da cadeira, falou, Cássia, como assim
A minha vida inteira eu achei que o número 1 é primo. Não, né, gente? O número 1 pode ser tio, irmão, avô, quem você quiser, mas ele não é primo, né, gente? Quais são os números primos? Só pra gente brincar aí um pouquinho. E aqui, ó, a dica que eu te dou é você ir na sua casa. Se eu falei de número primo e você falou, nó, que é isso? Gente, em vez de ficar mandando mensagem de bom dia, boa tarde nos grupos de família, que eu nunca vi isso, o que você faz? Pesquisa lá, quais são os números primos. Quais são os principais números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 15 não, opa, estou fazendo bobagem, 17, 19, 23 e assim por diante, fechado? Então, ou seja, o número 1 é primo, nunca, jamais, sem chance alguma. 0 é um número par, verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí tem aluno falando assim, Cassinha, mas eu achava que o 0 ele é neutro. Então, vou te dar uma dica. O 0 ele é neutro e ele também é o quê? Par, né, gente? Neutro tem a ver com o elemento neutro ali da soma, né? Na realidade, a gente fala que ele é nulo, nem positivo, nem negativo e é par, tá, gente? Então, o 0 ele é par. Toda dízima periódica é um número racional. Prova já. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Verdadeiraça, né, gente? Então, toda dízima periódica é um número racional. Aí você tá falando assim, gente, eu não lembro o que é número racional. Então, gasta aí um tempinho para você pesquisar isso. Gente, a minha intenção aqui não é dar aula da parte de matemática não, tá? Mas assim, só tô plantando sementinha e tô te induzindo e te aconselhando a gastar o seu tempo nas redes sociais, na internet, né, em rede social, pesquisando o que é uma dízimo, o que é um número racional, que são conceitos aí da matemática elementar, que no fundo às vezes caem nas provas sem aviso prévio, tá? Então aqui o nosso foco, o nosso objetivo principal não é isso. O que é uma dízima periódica? Só para você lembrar, né, gente? É aquele decimal infinito, né? Onde alguém se repete infinitamente. E o número racional são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Fechou? Beleza. E aí, só para lembrar, as dízimas periódicas, elas todas podem ser escritas na forma de fração, mas isso é para as aulas de matemática. Beleza. Essa daqui caiu recente na prova, gente. K. O conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números reais. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Gente, esta eu aposto que teve um índice de erro gigantesco. Os números naturais pertencem ao conjunto dos números reais. Verdadeiro ou falso, gente? Números naturais estão dentro dos números reais, sim ou não? Sim ou não? Proposição verdadeira ou falsa? Falsa. Cassinha, mas eu achava que os números reais englobam todos os números. O problema está aqui, né, gente? O pertence. Isso daqui está errado, né? O pertence é somente elemento com conjunto, né, gente? A matemática, ela tem simbologias próprias, né? Então, não posso usar o pertence para comparar conjunto com conjunto. Ó, que lindo, né, gente? O certo é falar o quê, gente? Que está contido, né? Então, o conjunto dos números naturais está contido ao conjunto dos números reais. Então, gente, fica de olho. Isso aqui, recentemente, um aluno me mandou nas redes sociais. Eu falei assim, Cassinha, mas eu lembro das suas aulas falando sobre isso. Só que o detalhe... E ele, na mensagem dele, ele escreveu está contido. Mas no print da questão estava escrito quem? Pertence. Ó que lindo. E a última aqui, todo losango é um número quadrado. Verdadeiro ou falso? Gente, é uma de geometria aí pra gente. Todo losango é um quadrado? Sim ou não? Não! Essa é uma proposição que, gente, falsa, tá? Todo losango é o quadrado? É falso. O certo é o contrário, tá, gente? Só colocando aqui, ó. O certo é eu falar que todo quadrado é um losango.
todo quadrado é um losango, ok? Gente, volto a dizer, não se desespere. Eu, de vez em ficar te dando exemplo, a lua é feita de queijo, eu vou te dar exemplos que eu sei que já caíram em provas, que usam aí essa matemática básica, que não é o nosso objetivo nesta aula, fechou? Então, meu objetivo aqui é plantar sementinha. Então, eu estou confiando, esperançosa, que você do outro lado falou assim, deixa eu pesquisar o que é número primo. Pegou lá e falou, não, deixa eu pesquisar o conceito de número par. Deixa eu pesquisar o que é uma dízima periódica. Deixa eu pesquisar o que é número racional. Nossa, deixa eu ver esse negócio que a Cassinha falou lá de pertence está contido. Quanto que eu uso aqui? Não, qual que é o conceito de losango e o conceito de quadrado? E aí, se você for esperto, que vê, tá até aqui comigo, senão eu vou jogar tudo fora aqui. O que eu te aconselho, gente? É trabalhar com fichinhas, né? Tem até uma aqui que já está pré-preenchida. É até de conjunto, deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí não, ó. Mas é uma fichinha de conjunto. Então, imagina que eu peguei lá e falei assim, o que é o número primo? Eu pego uma fichinha dessa, por exemplo, e escrevo. Aqui que é número primo? Quais são os principais números primos? Então, gente, faça isso. Porque você vai trabalhar muito essa parte da matemática elementar e desses pré-requisitos que são cobrados tanto nas questões que envolvem raciocínio lógico, quanto nas questões de matemática. E aí a gente vai trabalhar sempre com recorrência, o que é mais comum em prova. Então, todo exemplo que eu vou te dar aqui, desses de matemática, são casos que já caíram em provas, tá? E em questões de raciocínio lógico. É isso que eu quero que você entenda, porque as bancas fazem muito isso. Então, nesse tipo de questão, a banca normalmente faz 3 tipos de ações. Ou ela pega coisas da matemática ou do próprio raciocínio lógico, coisas como eu fiz aqui, ou ela pega coisas que ela julga um senso comum, uma atualidade, como, por exemplo, a Chico Mendes foi defensor da floresta amazônica, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2019, algumas coisas assim, beleza? Então, ela pega ali até de um contexto, né, um cotidiano, tá? Ou ela pega coisas chulas, tipo, a lua é feita de queijo. Então, ela põe os trem bem nada a ver, assim, que a gente poderia já julgar em verdadeiro ou falso, tá? Então, ela põe essas 3 opções. Existe uma quarta que ela roubar de outras matérias, de outras disciplinas. É mais incomum, mas ela pode pegar, por exemplo, um conceito de português, né? Colocar, sei lá, uma propriedade de divisão silábica dentro aqui. É possível? É, se fizer parte lá do nosso escopo, da nossa matéria. Fechou? Então, gente, ficamos por aqui e na sequência a gente continua um pouco mais trabalhando essa parte de fundamentos da lógica. Tchau, tchau!